Olá, gente, dando seguimento então àquilo que nós conversávamos agora há pouco, comentei com vocês que a gente tem que primeiro pensar, né, primeiro se conectar, enfim, se ter sensibilidade, como que vai ser o nosso método de trabalho ou a forma como a gente vai se aproximar desse conhecimento. Eu comentei com vocês que uma das estruturas, e é justamente isso que aponta o autor que a gente vai usar como referência nesse momento, basicamente é a forma como a gente estrutura o pensamento, o conhecimento se dá a partir de grupinhos mais ou menos fechados, conceitos mais ou menos pré-estabelecidos e especialmente no que se refere ao que a gente está tratando aqui, que é, né, estruturas políticas jurídicas, e essa conexão entre esses dois elementos, na maior parte das vezes, encontra eco, encontra subsídio em outras ciências sociais, na sociologia, na antropologia, na filosofia, na ciência política, e daí a gente acaba tendo uma tendência que não é, já comentei com vocês, de todo ruim, mas especialmente no caso do Brasil, se vocês forem olhar, a maior parte dos autores, boa parte dos teóricos que discutem formação do pensamento, estrutura de pensamento, estruturas políticas, estruturas jurídicas no Brasil, de uma maneira geral, na América do Sul ou em países do terceiro mundo, enfim, né, no mundo pós-colonial, vai se definir ou vai se concentrar basicamente na seguinte ideia: nós tivemos um ciclo positivista, liberal, tivemos uma relação, sei lá, anarquista, socialista, fascista. É claro que essas colocações e esses conceitos, essas ideias, nos permitem ter referência e, obviamente, fazer localizações de tempo e espaço mais ou menos bem definidas. Mas, e voltamos a dizer, nos limitar a essa ideia pode fazer com que a gente perca a dimensão total da estrutura ou do conhecimento que a gente está querendo se aproximar. E como aqui a gente pretende, claro, não exaurir todo o assunto, a gente não vai conseguir descobrir a roda e redefinir a estrutura de pensamento jurídico-político brasileiro, mas aqui a ideia é a gente conseguir se aproximar, ou que vocês se sintam confortáveis para identificar elementos das diversas estruturas, sejam elas sociais, econômicas, políticas, afetivas, relações de poder, que permitam identificar e conseguir construir elementos, ou quando construir elementos seria construir ideias, ou identificar o quanto essas ideias permanecem, mudam, se recompõem nas estruturas sociais, jurídicas, políticas brasileiras. Pode parecer um pouco muito teórico e muito sem definições, mas vamos colocar isso de maneira um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, e vocês vão identificar de maneira bastante rápida isso. Todos vocês em algum momento estudaram ou tiveram contato com conteúdo de teoria, de história do direito, eventualmente de hermenêutica, de retórica, de discurso jurídico, né? E, bom, vocês devem lembrar lá dessas remanescências da vida passada de vocês, daquele mundo que a gente deixou lá para trás. Sempre, em algum momento, vocês devem ter recebido essa informação ou ouvido essa frase de que no Brasil a gente tem uma tendência a ter um discurso ou argumentar ou debater a partir de relações de autoridade ou uma coisa que se chama discurso de autoridade ou argumento de autoridade. Eu vejo quando a gente trabalha isso em teoria e história, numa parte de retórica, argumentação jurídica, que a gente não tem um tempo de fazer uma exploração enorme, mas sempre que vocês tiverem a oportunidade de se debruçar com relação a isso, não percam essa oportunidade, ela nos esclarece bastante, de maneira bem interessante, a forma como a gente se relaciona com o conhecimento no mundo, no Brasil, e no que se refere ao conhecimento jurídico-político. Por quê? Existe uma tendência, quando eu digo uma tendência, esse é um fenômeno tão natural, tão comum, tão presente e tão expressivo que a gente nem nota que é dessa forma. E quando a gente é exposto a isso, a gente diz, mas é óbvio que tem que ser assim, né? Então vamos lá, vamos, né, sair um pouco do raso. Um fenômeno que é apontado de maneira bastante explícita pelo José Murilo de Carvalho é de que existe um fenômeno bastante próprio, não é só do Brasil, mas no Brasil isso é muito, muito, muito presente, muito, muito, muito forte. O uso do argumento retórico. Você deve ter ouvido agora, deve ter pensado, eu achei que eu tinha me livrado do direito de linguagem, que eu nunca mais ia ter que ver isso na vida. Calma. Quando a gente olha, por exemplo, para a argumentação jurídica, ou como se dá a justificativa de decisões, sejam elas judiciais, seja a própria argumentação por parte
a partir das partes, né, por parte da parte, seja na definição, na justificativa da sentença, seja na argumentação final, qualquer parte de uma discussão jurídica, desde a elaboração da norma, a criação, estabelecimento e consolidação da norma, a discussão dessa norma e como que a gente vai colocar isso no aspecto prático, tudo isso, de alguma forma, passa por elementos de argumentação. Ou seja, as coisas simplesmente não caem do céu, elas não nascem prontas. Então, sempre o discurso ou o exercício do direito, de alguma forma, ele é pautado pela argumentação. A gente tem um elemento A, tem um elemento B, ou mais de um elemento, e eles vão entrar ali em choque, ou eles vão entrar eventualmente em debate e vão entrar ali em discussão. Então, não necessariamente quer dizer que eu tenho que ser uma coisa ruim, né? Um embate físico, mas ele sempre vai ser, enfim, um embate de ideias. Isso tem natureza jurídica, mas quando a gente fala na relação política, isso segue exatamente a mesma lógica, porque afinal de contas, as decisões, sejam elas feitas para um grupo, então, se nós estivermos falando de uma família, então, pensar na família, a concepção clássica da família, adultos, pais com filhos, ou filho, filha, seja qual for a definição, nós vamos ter alguns indivíduos ou indivíduo que vai ter algum tipo de poder, autoridade, que vai estabelecer atos de responsabilidade e de decisão que vão influenciar a vida não só dele, mas também de outros indivíduos. Então, isso acontece, seja por atribuição da vida, seja porque ele assume essa responsabilidade, mas pense, essa é uma relação que é muito própria, a gente faz isso todos os dias, né? Mesmo que a gente defina as nossas coisas acerca de só nossa, a família seja você e você, no final das contas, esse processo decisório, que é sempre um processo de natureza política, e eu já vou explicitar o que significa isso, basicamente quando a gente diz que uma decisão é de natureza política, seja para você e tua família, seja para você e teu cônjuge, seja para você e teu cachorro, seja para você e tua plantinha, seja para você e toda a comunidade, né? Se a gente estiver imaginando num ato político dentro da definição do Estado, tudo isso de alguma forma passa pelo menos por dois momentos. Bom, tive a ideia. Penso numa solução, adoto a nossa solução. Vejo que a gente tem pelo menos sempre aí dois elementos. Eu tenho uma solução e eu posso adotar isso ou não. Bom, tá pegando fogo da minha luminária. Eu posso ignorar isso e continuar gravando vídeo, ou eu posso tentar apagar e, vejam, seja qual for a circunstância que eu tiver, eu tenho uma solução, ou tem mais de uma solução, mas eu tenho que me posicionar com relação a isso. Isso é muito típico e próprio da relação jurídica, isso é muito típico e próprio da relação política. E onde que entra a tal da retórica, que é aquela palavra que deixou vocês em pânico. Quando a gente fala em retórica, ela vai ter uma forma bem extrema, oposta, que é a dialética. Quando eu falo em retórica e dialética, basicamente está pensando em como que a gente vai expor essa ideia. Quando a gente fala em dialética, a gente está falando de diálogo. Eu tenho um elemento A, tenho um elemento B, vou ponderar, vou pensar e chegar numa solução. Então, uma relação dialética, por exemplo, seria, tá pegando fogo na luminária, nossa, o que será que eu vou fazer? Será que eu posso jogar água? Bom, tá queimando porque tá dando um curto-circuito, se eu jogar água vai aumentar o incêndio, esse tipo de coisa. Isso é uma relação dialética. Uma relação retórica, ela é, na maior parte das vezes, para não dizer sempre, ela é unilateral. Ou seja, você simplesmente expõe aquilo. Ela não pretende necessariamente ter esse retorno e esse acolhimento. A retórica seria o equivalente a você dar um peso de argumento. O dialético, ele tem um embate e da união desses dois elementos, ou desses muitos elementos, a gente vai pegar circunstâncias e partes de várias dessas circunstâncias e chegar a um resultado. A relação retórica, não. A relação retórica, ela tenta verificar quem que vai vencer. A visão leiga do direito coloca um pouco isso, né? Para boa parte de vocês, certamente, bom, já estão estudando direito há algum tempo, já ouviram isso. Se vocês expuseram alguma situação de natureza jurídica, a pessoa pergunta, tá, mas ganhou ou perdeu? Como se tivesse sempre ganho ou perda. E vocês geralmente devem ter que dizer, não, ganhei uma parte, perdi outra, né? Porque justamente isso. A ideia é que nem sempre tudo ganhou, nem sempre tudo perdeu. Porque o acolhimento dos argumentos, em princípio, em tese, aqui muito em tese, vai usar elementos de todas as partes que forem colocadas e vai chegar a um resultado que é o mais adaptável para aquela situação, não é necessariamente o melhor para A, para B, para C, enfim. Onde que a retórica entra e por que o José Murilo de Carvalho vai dizer que isso é tão presente na situação ou na circunstância jurídica brasileira ou jurídica política? Bom, nós temos uma construção
e elementos de raízes históricas, sociológicas, antropológicas, filosóficas, religiosas, morais, e tudo isso a gente vai discutir com bastante calma em cada um dos elementos, que se remete justamente a essa forma de imposição de autoridade. Ou seja, isso vai ser assim porque isso é o que eu estou falando. Essa é a noção retórica básica. O argumento ele é de autoridade porque aquele indivíduo que está argumentando, ou aqueles indivíduos, aquele grupo, aquela estrutura de pensamento que está sendo colocada, ela é a preponderante. Por isso que a gente sempre retoma a ideia de que uma estrutura de pensamento ela não é hegemônica num grupo, num tempo e num espaço, porque afinal de contas ela reflete aquilo que pode ser o pensamento da maioria ou aquilo que pode ser o pensamento de um grupo que tem o poder e a autoridade para dizer que aquilo vai ser daquela forma. Então, vamos tentar dar um exemplo bastante simples. Uma coisa pode ser, ou vamos imaginar uma decisão de natureza jurídico-política, vamos pensar, política pública, se a gente vai tapar um buraco na rua ou não, se a gente vai distribuir, enfim, sopa de madrugada pra galera, ou se a gente vai fazer aumento do salário mínimo, se vai diminuir ou aumentar a tabela de imposto de renda, se vai ter, enfim, qualquer decisão que a gente possa ter que influencie um grupo, uma coletividade, isso pode ser resultado da vontade de uma maioria, que pode ser por a participação direta, vamos pensar condomínio, voto de condomínio, né? Cada um dos condomínios vai lá e diz eu quero isso, 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 ou por representação, então vamos imaginar quando a gente pensa o processo de natureza política e jurídica do Brasil, né? Vamos imaginar o Congresso, então não somos nós diretamente que estamos dizendo quero fazer A, B ou C, são representantes de todos nós, que de alguma forma refletem o pensamento da maioria, a gente vai na sequência ver que nem sempre é assim, ou a gente pode ter algum tipo de processo decisório que é feito por um grupo de indivíduos muito pequeno, ou por um indivíduo sozinho, uníssono, e aquela vontade, aquela intenção, aquela circunstância é dominada por esse grupo, por esse indivíduo, ou por esses pequenos pessoas, e isso vai ser o que vai ser usado para todos. E não só no sentido de decisão se a gente vai fechar o buraco na rua ou não. Quando a gente se refere a essa circunstância, e esse é um fenômeno muito próprio brasileiro, acontece pelo seguinte, a gente vai entrar e discutir a noção do que vai ser elite, ou do que vai ser relação aristocrática, se nós temos uma relação oligárquica, se nós temos um sistema que vai ser mais republicano, mais democrático, mais liberal, mais rígido, mais autoritário. Todos esses elementos, de alguma forma, trabalham esse peso e medida do quanto acontece isso. Mas, especialmente, o que o autor vem nos apresentar é a de que existe uma tradição, existe uma circunstância que é muito presente e que vai acontecer de forma muito, muito, muito substancial e durante muito tempo, de que um grupo muito pequeno de indivíduos, e quando a gente fala um grupo muito pequeno, a gente está falando de uma pequena dezena de indivíduos realmente, que tem não só o poder de decisão, mas a autoridade, a capacidade, e são eles que vão conduzir não só as decisões, não só se a gente mantém ou fecha o buraco na rua, mas que vai dizer nós somos liberais, nós somos positivistas, nós somos anarquistas, nós somos conservadores, nós somos machistas, nós somos anárquicos, nós somos felizes ou nós não somos felizes. Ou seja, quando a gente olha e fala ou se refere a pensamento, é isso que a gente tem que conseguir identificar. Então vejam, não é necessariamente uma circunstância social, né? Alguma coisa que a gente vai perguntar lá pro tiozinho que compra pão na padaria do bairro, o que ele pensa sobre alguma coisa. Porque se nós estivermos numa estrutura, se nós estivermos num contexto em que um grupo muito pequeno de indivíduos que tem a capacidade, o que vai poder afirmar o que é certo, o que é errado, o que é adequado ou inadequado, ou qual é a estrutura de pensamento vigente naquele momento, perguntar pro tiozinho que tá comprando pão na padaria da esquina do teu bairro, não vai dizer nada. Porque primeiro que essa pessoa sequer vai ter uma opinião. Se ela tiver opinião, ela certamente vai replicar aquilo que aquelas 3 ou 4, 5 pessoas que decidem alguma coisa vão falar. E daí a gente vai pensar, nossa, mas a pessoa não tem opinião própria? Não. Ou não é uma questão de opinião. E vejam, não é tanto uma relação numérica, quem mais pode falar ou quem menos pode falar. É saber da onde vem esse pensamento. Qual é a origem, qual é a estrutura, qual é o grupo, qual é a quantidade, qual é o indivíduo, qual é a estrutura, ou seja, da onde surge esse pensamento, da onde que surge esse discurso. Então, um elemento que a gente tem que ter também bastante fixo, e que eu quero que vocês guardem bastante, esse é o elemento-chave que a gente tem, é discurso. O discurso que a gente pode tratar da referência do Foucault, que é a análise do discurso, e daí tem toda uma relação teórica que nesse momento não cabe a gente discutir, a gente vai tratar isso com mais calma
na sequência, mas especialmente isso. Existe uma tradição muito típica brasileira de que alguém, ou seja, um número grande ou pequeno de pessoas, tem autoridade para falar ou tem autoridade para discutir. E veja, a gente faz isso na própria relação de conhecimento de vocês. Vocês fazem TCC, a gente faz trabalho, a gente não pode, vocês não aceitam, ou vocês não aceitam. Nós, professores, se vocês vierem com um trabalho e disserem, isso é o que eu penso, eu vou dizer, tá, mas de onde você tirou essa ideia? Né? Eu vou dizer, quem é você na fila do pão para me dizer isso? Da onde você tirou essa ideia? Me diz alguém que está fundamentando isso. Essa noção, que se refere muito a esse argumento de autoridade, ele tem origem, ele se desdobra especialmente numa relação de que sou eu que está falando, portanto isso está certo. Se eu sou uma pessoa que tem autoridade ou faço parte do grupo que tem essa autoridade, o que eu falo é o que reflete o que está acontecendo no mundo nesse momento, nesse espaço. Portanto, eu estou apenas respaldado por isso. Né? Estou falando, é o certo, seja porque sou eu que estou falando ou porque eu faço parte desse grupo. Portanto, isso é inconteste, ninguém discute isso. Né? Essa é a lógica da retórica. Alguém vem e fala, é aquele argumento final. Você está no meio de uma discussão, alguém vai lá e chora. A pessoa chorou, você pensa, meu Deus, alguma coisa muito séria aconteceu, né? Não vou continuar insistindo. É mais ou menos essa ideia. É aquele troço que barra, ele encerra o debate, ele encerra essa discussão. E como que isso se reflete, ou por que isso é tão relevante ou tão presente na situação brasileira? Porque nós temos estruturas sociais, econômicas, políticas, jurídicas, que são pautadas pela existência de figuras de autoridade. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir na sequência é como que se dá a construção desse grupo, né, ou quem que faz parte desse grupo, quais são as referências para que a gente possa definir esse grupo. Bem, temos então esses indivíduos que fazem parte desse grupo, que, portanto, simplesmente pelo fato de eles fazerem parte desse grupo, eles têm o direito de dizer isso. Isso criou uma forma, ou isso estabeleceu uma situação tal de que é muito pouco provável que as pessoas se sintam confortáveis em serem contraditadas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bastante simples. Se a gente está, seja numa entrevista, seja num debate político-partidário, seja numa discussão simples, coisas muito banais, coisas de cotidiano que vocês podem pensar em inúmeros outros exemplos, é muito comum que alguém pegue e fale assim, quem é você para falar isso? Veja, eu estudo tal coisa há tanto tempo, por isso eu falo ou sei disso. Quando alguém vem e fala esse tipo de coisa, ela meio que encerra a discussão. Bom, então tá, então você conhece disso, desculpa, eu vou falar. Isso, obviamente, por si só não é ruim. Mas vencer, ganhar uma discussão ou impor uma ideia apenas porque você supostamente é a pessoa que entende, é um pouco complicado. E por que eu digo supostamente? Bom, se eu tenho um doutor em microfísica explicando por que tal fenômeno de explosão aconteceu de uma tal forma, bom, isso é uma evidência científica, a gente não vai discutir com isso. Porém, quando alguém pega e fala assim, você estava lá para falar? Não. Vejam, a gente tem circunstâncias nos quais a pessoa, por conhecer especificamente um tema, um assunto ou uma relação, ela tem efetivamente autoridade intelectual, científica, teórica para discutir aquilo. Por outro lado, nós vamos ter, e daí entra o argumento retórico, especialmente o argumento retórico visto como algo negativo. Uma pessoa que usa um argumento e não porque ela está usando aquele argumento, mas porque ela é aquela pessoa. Ou seja, quando alguém pega e fala assim, isso é assim porque sou eu que está dizendo, e não porque a natureza do que eu estou falando é adequada, aí a gente tem um argumento retórico do ponto de vista negativo. E percebam, isso é tão absolutamente comum e corriqueiro na relação histórico-política jurídica brasileira que a gente nem percebe mais isso. E quando a gente nem percebe, isso é tão naturalizado que a maior parte da construção de conhecimento ou da formação histórica jurídico-política brasileira é pautada nisso. A gente olha para as grandes figuras, a gente olha para as autoridades, a gente olha e se refere a esses indivíduos. Ou seja, a construção do que é o Brasil imperial, do que é o Brasil republicano, do que é o Brasil democrático, do que é o Brasil autoritário, do que é o Brasil X, Y, Z, do que é a ideia A, B ou C, não é pautada porque isso funciona ou não funciona, é adequado ou não é adequado. É porque é a pessoa A ou a pessoa B que está falando. Um exemplo para a gente encerrar essa ideia e deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha para a nossa próxima discussão é a seguinte. Certamente, nos últimos anos, muitos de vocês
já se pegaram pensando isso? Caraca, eu não acredito que eu tô concordando com essa pessoa. A gente tem a tendência a criar resistências ou concordâncias com certas pessoas porque a gente tem algum tipo de afinidade ou discordância com a pessoa. A pessoa eventualmente emitiu uma opinião, uma ideia, uma circunstância no qual a gente concorda ou discorda. Isso faz com que a gente passe a adotar tudo aquilo que ela faz ou fala como algo adequado. É claro que a gente pode dar inúmeros exemplos de natureza política, a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Mas pensem nisso nas relações sociais de vocês. Quando a gente tem colegas de turma de quem você gosta, ou você tem maior afetividade, a pessoa pode falar às vezes uma besteira muito retumbante, mas você pensa, ele não tá no bom dia. Agora, aquela pessoa que você já tem uma ressalva, se ele fala uma coisa que é um pouquinho besta, você já pensa, tinha que ser essa pessoa falando isso, anta, sempre fala asneira. Vejam, a gente está olhando para quem argumenta e não para o argumento, não para aquilo que está sendo dito. Portanto, esse é um elemento muito, muito, muito presente. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter sempre em mente quando falamos em estrutura política jurídica brasileira. A maneira como vai ser explicitados os argumentos, as circunstâncias, os elementos, e digo para tudo, seja quando a gente vai conceituar o que é democrático, o que é autoritário, seja o que é liberal, seja o que é conservador, seja o que é esquerda, seja o que é direita, seja o que é relação adequada, seja o que é relação inadequada, seja o que é libertário, seja o que é restritivo, seja o que é discurso jurídico, seja o que é adequado, inadequado, todas as circunstâncias e vertentes que a gente possa ter de argumentação, de alguma forma passam ou são permeadas por isso. A gente olha, na maior parte das vezes, para o indivíduo que está falando e não para aquilo que está sendo dito. Por essa razão, a gente se pega tantas vezes falando e pensando, não acredito que eu estou concordando com essa pessoa ou com o que ele está falando. Portanto, ou eventualmente a gente tem dificuldade de contestar alguém que a gente gosta, pensando, nossa gente, eu adoro essa pessoa, mas isso que ela falou, Deus do céu. Percebam, sempre que a gente faz isso, a gente está desnaturalizando o argumento de embate e pensar em elementos que possam ser retirados, unidos e chegar a uma terceira solução, e a gente está se concentrando a quem é essa pessoa que fala. Especialmente quando a gente se refere à natureza jurídica política brasileira, nós temos pautado inúmeras vezes, e quando eu digo assim, se a gente fosse colocar em porcentagem, mais de 90% das vezes, a discussão passa pelo indivíduo, quem está falando, e não o que está sendo dito. Por essa razão, a gente tem que ter sempre isso em mente, sempre, sempre, sempre que formos fazer qualquer, absolutamente toda e qualquer análise de natureza jurídica política. Perfeito? Feitas as ressalvas, então, essa é a lógica, esse é um elemento fundamental. Vocês têm que ter isso sempre em mente. Sempre, sempre, sempre que esquecerem ou que isso for deixado de lado, voltem para essa ideia. Certo? Gente, na sequência, mantenham sempre essas noções colocadas. Participem dos chats, mandem dúvidas, mandem perguntas. Eu sei que a gente está em processo de adaptação, as coisas ainda estão sendo colocadas, nem sempre eu recebo tudo que vocês me mandam, nem sempre vocês veem tudo aquilo que eu coloco, mas a gente vai se adaptando, certo? Qualquer coisa, estamos sempre disponíveis e penso que a gente vai ter aí um semestre, uma discussão muito produtiva. Então, até breve e na sequência vamos discutir alguns elementos mais concretos, mais dinâmicos, tá bem? Então, até o nosso próximo encontro. Boa semana para vocês.